Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo, aula número 29. Fidelidade do sal para conhecer as maravilhas do mundo espiritual. Deus quer revelar a nós, a mim, a você, as maravilhas do mundo espiritual. Ele sempre quis revelar as maravilhas que Ele tem reservadas para nós, para o homem, a quem Ele criou com tanto carinho e amor à sua própria imagem e semelhança. Ele queria revelar a Adão e Eva, a sua pessoa e os seus mistérios, mas Adão era um ser humano limitado e não podia resistir a toda a revelação de uma vez só. Então teria que ser aos poucos. Diariamente, Deus passeava no jardim e se manifestava a Adão, procurando dar um pouquinho mais daquilo que ele tinha e ele era, para que Adão conhecesse aos poucos as maravilhas da natureza e da pessoa de Deus. Adão pecou, se afastou de Deus, mas Deus chamou a outros. Enoque andou com Deus, conheceu tanto das maravilhas de Deus que ele o tomou para si, não conheceu a morte. Mais adiante nós encontramos Noé andando com Deus e conhecendo um pouco mais de Deus. Nós encontramos Abraão, aquele pai da fé, conhecendo mais um bom pedaço da natureza de Deus. Ele andava com Deus, ele conhecia a Deus. Moisés conheceu a Deus, passou muitos e muitos dias da sua vida na presença de Deus. Quantos e quantos dias inteiros ele passava no monte, junto a Deus, em solidão, na presença do Senhor. Deus se revelou a ele de uma forma muito especial. Ele pôde ver a Deus, na expressão bíblica, pelas costas. Foi uma maravilha o que Deus revelou a ele. Mais adiante, Deus se revelou a Elias de uma forma também especial. A Davi, Deus se revelou a muitos outros servos seus, como ele se revela a nós também. Ele quer revelar a sua própria pessoa, as maravilhas do seu reino. Ele quer nos mostrar tudo isto. Deus age por graça, Ele quer nos dar sem que mereçamos, mas uma atitude apenas nós temos que ter, é de querer, é de desejar, é de ansiar por Deus. Isto é necessário. Deus quer que nós tenhamos sede espiritual. E então o Salmo 25:14 diz que Deus há de revelar ao seu servo que o teme, o seu segredo, a sua intimidade, o seu conserto, a sua aliança. Deus há de revelar a sua intimidade, as maravilhas do mundo sobrenatural àquele que busca a sua face. Nós encontramos no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 13, o próprio Deus dizendo: Dei-vos a terra que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, coisa maravilhosa. Realmente, quem conhece a Palestina sabe que são terras muito férteis, muito boas. Hoje, elas estão ainda sofrendo o abandono de séculos, mas na época era uma coisa sublime e hoje ainda não deixa de ser. Mas naquela época era muito mais. Deus deu uma terra que manava leite e mel. Dei-vos a terra que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Isto é graça. Deus estava dizendo para o seu povo: eu dei tudo o que vocês necessitavam, ainda que vocês não mereciam. Mas eu dei. Agora eu tão somente peço: servir a Deus com fidelidade. Temei a Deus e servi-o com integridade e fidelidade. Servir a Deus, temer a Deus com integridade e fidelidade é a única coisa que Ele exige. Será muito isto? Será difícil? Não, não é preciso decorar a Bíblia inteira. Não é preciso ter a lei na ponta da língua. Basta que você seja como Davi, que você ame a Deus, que você seja um homem, uma mulher que tenha um coração sedento por Deus. Que você possa dizer como Davi: Senhor, eu sou fraco, etc, etc. Mas como pardal tem casa para si, a andorinha ninho, assim eu encontrei abrigo nos teus altares, na tua presença. A tua presença é tudo para mim, Senhor, e a minha alegria a tua presença. Diga isto para Deus, seja esta a expressão que você tenha para Deus. Este é o caminho, é o início, é a porta para você entrar
na presença maravilhosa do Senhor e a conhecer os mistérios que Ele tem para revelar a você. Em Cantares 5, versículos 15 e 16, nós encontramos o Salomão. Salomão era muito sábio, ele teve experiências profundas com Deus. Sim, ele teve experiências profundas com Deus. Triste é que ele se afastou depois de Deus, por causa das riquezas humanas, do laço das coisas materiais. É por isso que Deus nos adverte, para tomarmos cuidado com as coisas deste mundo que nos enlaçam e nos afastam de Deus. Vamos tomar cuidado. Mas ali nós encontramos em Cantares 5, 15 e 16, as suas pernas são colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro, o seu aspecto como o Líbano, esbelto como os cedros. Ele mistura numa mesma expressão a beleza do mármore, bases de ouro puro, a esbelteza, a beleza dos cedros do Líbano, aquelas árvores que cresciam retas, muito altas, muito bonitas aquelas árvores. Ele contemplava aquela beleza toda e comparava tudo isto à presença de Deus. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filha de Jerusalém. Ele é totalmente desejável. As belezas, as riquezas do mundo espiritual são totalmente desejáveis. São belezas que o olho humano não pode contemplar, só o olho da fé, só o olho espiritual. E Deus nos quer revelar tudo isto. Basta que você busque a face dele, você o tema, você tenha intimidade com Deus, sirva a Deus com fidelidade. Apesar de sua fraqueza, você sirva a Deus com fidelidade. E ele quer revelar a você essas maravilhas do mundo espiritual. Basta que você seja fiel. O sal precisa ser fiel à sua natureza para ter acesso à natureza espiritual misteriosa que Deus só revela àquele que for fiel. Nós encontramos mais adiante, em Cantares 6, versículo 11, a expressão da esposa, que deve ser a sua expressão. Desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras, e não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Sim, quando você desce ao jardim do louvor, da oração, da comunhão com Deus, você começa a ver coisas maravilhosas. Ela se imaginou no carro do seu nobre povo. Você vai começar a se imaginar na presença de Deus. Você vai começar a ter visões dos céus, a imaginar coisas lindas e maravilhosas como Moisés, como Enoque, como Elias, como Davi e muitos outros. Então, entre na presença de Deus, gaste o seu tempo, 5 minutos, comece assim diariamente, 20 minutos, meia hora, 2 horas, horas inteiras na presença de Deus, e você vai conhecer os mistérios que Deus tem para revelar. Comece a experimentar isto. Em Isaías, no capítulo 10, nós encontramos Deus enfurecido contra o seu povo e contra as nações. Num desabafo, ele faz uma demonstração do seu poder. Isaías 10, versículo 3. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada, nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Dirigir-se pela própria vontade, por seus próprios pensamentos, é ansiar pelo fracasso, é convidar a tragédia. Deus cuida daqueles que são dele. Ele dá terras que nós não cultivamos. Ele dá casas que não construímos. Ele dá tudo neste reino sobrenatural, neste reino espiritual. Mas você tem que buscá-lo. Deus tem poder para tanto e você tem que saber. As nações são nada na presença dele. Ele tem poder de destruir todas as nações para nos entregar. Ele faz as pessoas construírem coisas maravilhosas e depois ele nos entrega tudo aquilo, porque ele é o nosso Deus. Ele ama o seu povo. Nós encontramos mais adiante ainda, versículos 14 e 15, Deus dizendo: meti a mão nas riquezas dos povos como um ninho e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a sua mão, ou abrisse a sua boca, ou piasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Deus dizendo isso
para mostrar o seu poder. Quem é o homem? Quem é o instrumento que eu uso? É nada. Quem é o homem para que vocês o temam? Eu sim sou Deus, vocês devem temer e buscar a minha presença. Deus é terrível de perto e de longe. É preciso santidade, fidelidade para buscar a face de Deus. Mas não é uma santidade utópica que ninguém atingirá. É uma santidade prática, é uma santidade simples, fácil de compreender. É uma santidade de coração, de sinceridade, de vontade. É uma santidade de você querer a face do Senhor, de você querer o próprio Senhor. Há um texto na Bíblia que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já conseguiu imaginar isto? Jamais o coração do homem conseguiu imaginar, nem seus olhos verem coisas semelhantes àquelas que o Senhor tem preparado para nós no seu reino espiritual. E você não quer isto mais do que todas as coisas deste mundo? A Bíblia diz, em palavras do próprio Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. O Espírito Santo também. Ele não está longe nas alturas, ele não está distante. O reino de Deus está aqui, Jesus reinando. As belezas do mundo espiritual estão aqui, acessíveis a você. O Espírito Santo não está longe para você gritar para ele. O Espírito Santo não está distante para você esperar meses para receber a sua resposta. Você pode se encontrar com ele hoje. Você pode buscá-lo hoje. Hoje você pode estar com ele. Está aí em você. Basta você estar na presença dele e gastar algum tempo para que os fatores da carne sejam alijados, para que seus pensamentos maus, para que toda aquela poeira que você pegou do mundo seja dissipada e você possa entrar na presença de Deus com alegria, com vitória. Isto é uma coisa maravilhosa. É só você descobrir: o Espírito Santo está em você. Todos os dons espirituais, todas as maravilhas de profecias, todas as visões do alto, todas as profundas experiências estão aí com você, porque o Espírito Santo está dentro de você. É só você descobri-lo. Passe tempo junto com ele, namorando o Espírito de Deus. Passe tempo junto com o Senhor e você há de conhecer, de descobrir as maravilhas que o Senhor tem para revelar a você. Nós encontramos em Deuteronômio 32, versículos 51 e 52, Deus dizendo: Moisés, você prevaricou contra mim. Ou na palavra lá, você e Arão, vós prevaricastes contra mim. Pelo quê? Tu verás a terra com teus próprios olhos, mas lá não entrarás. Moisés ficou triste com aquela palavra. A maior tristeza de Moisés foi aquela de passar todo aquele tempo ansiando pelas coisas mais sublimes e elevadas e não poder ver a terra com seus próprios olhos. Aliás, ele veria, mas não entraria lá. Ele ficou triste, mas Deus quer para nós, para mim, para você. Ele tem reservada essa terra. Basta que você busque a sua face e então você entrará neste mundo sobrenatural, mundo de mistérios, mundo da presença de Deus, o reino de Deus. Arão, em Deuteronômio 33:9, pagou um preço elevadíssimo por aquela terra. Ele pagou um preço de deixar a sua família, de não participar das alegrias deste mundo para viver uma vida de nazireu, uma vida consagrada inteiramente a Deus. Ele pagou este preço por ter o privilégio de entrar na presença de Deus. Eu também considero que é muito mais importante fazer um voto de consagração. Não é essencial para a salvação, mas eu considero que é essencial para a felicidade. Você que conhece a Deus, consagrar-se inteiramente a Deus. Deixe tudo do mundo, deixe televisão, faça um voto de não ver mais televisão, de não mais usar essas roupas, ou de não mais comer isto ou aquilo, ou de não mais fazer isso ou não mais fazer aquilo. Isto não é obrigado, mas faça um voto de deixar isto ou aquilo que atrapalhe você para consagrar-se inteiramente a Deus. E o galardão vai ser muito mais sublime. É o que a Bíblia diz a respeito de Moisés, Hebreus 11, de 24 a 26. Ele, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou o que de melhor o mundo tinha na figura do Egito, porque ele contemplava o galardão. Trocou tudo aquilo pela presença de Deus, pelo galardão. E você vai trocar também? Tudo que há de melhor, a beleza deste mundo, trocar pela consagração a Deus e pelos mistérios do reino de Deus. Vale muito mais. Coisas mais sublimes e mais sublimes ainda Deus tem para mostrar a você. Você vai fazer essa troca maravilhosa? Amém.